Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com um versículo bíblico lido pela nossa secretária Cirlei Amália Sossemeyer Strack. Boa noite a todos. Salmo 136, versículo 1. Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Até aqui, palavras do Senhor até aqui. Coloco em discussão a ata número 16 de 2025, da sessão ordinária número 14 de 2025, realizada em 28 de julho de 2025. Em votação, a ata número 16 de 2025, da sessão ordinária número 14 de 2025, realizada em 28 de julho de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Ofício número 223 de 2025, de autoria do Poder Executivo, notificação dos recursos financeiros recebidos do Orçamento Geral da União. Ofício mensagem número 233 de 2005, ao projeto de lei número 42 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem anexar e substituir o projeto de lei número 42 de 2025. Ofício mensagem número 244 de 2025, ao projeto de lei número 44 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem anexar ao projeto de lei número 44 de 2025. Ofício número 235 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 46 de 2025, de autoria do Poder Executivo, disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta e indireta do município de Victor Greff, Rio Grande do Sul. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura do expediente expedido pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 10 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que seja formado uma brigada de voluntários para o objetivo de atuar em situações de emergência ou em casos de sinistros diversos que possam ocorrer em nosso município. Justificativa. O público é notório o fato que o poder público e a sociedade, de uma forma geral, estão completamente despreparados ou possuem enormes dificuldades para enfrentar situações decorrentes de eventos climáticos como tempestades, ciclones, inundações ou mesmo em casos de acidentes de trânsito, incêndios e outros sinistros que podem acontecer sempre em qualquer local. Nestes casos, a reação e a tomada de medidas urgentes faz-se necessário, pois podem salvar vidas ou mesmo patrimônios. Assim, com o objetivo de melhorar, preparar ou enfrentamento dessas situações em nosso município, estou indicando que o poder público, em conjunto com a sociedade civil organizada,
os empreendedores e os cidadãos comuns não meçam esforços para organizar, equipar e colocar em ação uma brigada de voluntários, formada por homens e mulheres dispostas a participar e receber treinamentos necessários para atuar quando necessário e dentro das suas possibilidades. Creio que muitas pessoas estariam dispostas a participar desse trabalho de forma voluntária, após esse ser organizado de forma meticulosa e profissional, por técnicos e profissionais da área de segurança pública que o Estado possui, e com a aquisição de um veículo e equipamentos necessários e adequações às necessidades básicas. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão a indicação número 10, 2025. Está com a palavra o vereador Ivanir. Bom, boa tarde aos colegas, vereadores, vereadoras, às pessoas presentes aqui no plenário, aos ouvintes dessa sessão. Eu estou, na verdade, reapresentando essa indicação, pois eu já havia também trazido aqui ela no ano passado, no retrasado, se eu não me engano, no outro mandato. Eu acho que é de grande importância esse assunto, e sei que não é uma preocupação apenas minha, mas também outros colegas também que já se manifestaram aqui, quando se tratava desses assuntos aí de fazer um atendimento, de condições de fazer um pronto atendimento básico, no caso do incêndio, de um acidente, que nós não podemos imaginar quando e como ele pode acontecer. Pode ser bem rápido e pode ser mais próximo de nós, inclusive do que nós podemos imaginar. Então, a sociedade civil, ela deve sim se organizar junto com o poder público, dar a sua parte também. E a organização de uma brigada de voluntários é tipo como existe em muitos municípios, né, que é uma brigada de bombeiros voluntários. O nome não interessa, né, mas que são pessoas que tenham alguma habilidade, já, formação profissional às vezes, né, ou adquiram esse conhecimento, essa habilidade através de algum treinamento ministrado por empresas de segurança ou através das forças de segurança pública, os bombeiros, a polícia, enfim, que pode treinar e cada vez qualificar esse grupo de pessoas, né? Porque o quanto seria importante, né, termos uma resposta imediata aqui a nível de município, a curto prazo, de imediato quase, se acontece algum fato, como acontece, né, um acidente, um incêndio, enfim, qualquer sinistro imprevisível e que coloca em risco as pessoas, a vida e o patrimônio. Então, se nós conseguíssemos organizar, junto com o poder público, né, tendo a iniciativa, um grupo de pessoas, né, para fazer isso, acho que nós teríamos muito a ganhar, toda a nossa sociedade teria muito a ganhar. Nós vemos, às vezes, notícias vindas, né, de outros municípios, né, de que acontecendo um fato, quem são os primeiros a ir lá e ajudar? Esses voluntários. Claro que depois se chamam os bombeiros, aqueles profissionais mais da área, né, mas às vezes os primeiros que chegam lá e resolvem muitas situações, controlam, salvam vidas, inclusive, diminuem os riscos de aumentar a proporção da gravidade daquele sinistro, poderiam ser essas pessoas, né? Até eu mesmo, apesar de a gente ter algumas limitações, né, em algumas áreas, a gente pode colaborar, poderia, né? E assim tem gente que domina uma série de artes, enfim, que podem ser úteis, né? Ou profissões que podem ser úteis nesse momento aí, eu acho que também se colocariam à disposição. Então era isso rapidamente que eu queria colocar e espero que o Executivo também entenda assim e que a gente possa ter isso aqui em Vitor Greff. Muito obrigado. Vereador Márcio, está com a palavra. Sou favorável a seu pedido
de indicação, vereador Ivanir. Com certeza, se nós tiver pessoas preparadas, o atendimento desse sinistro tem a chance de ser controlado tanto em incêndio como em outras situações, mas como já se ocorreu diversos incêndios e por uns quantos eu prontamente ajudei também, mas a gente não tem aquela prática de tu puxar uma manga para cá e para lá, ou de tu se cuidar, que acaba, de repente, de até se machucando por não ter. Né? É uma preocupação muito grande. Que bom que viesse também com esses voluntários, viesse um caminhão que já foi pedido aqui, né? Que os bombeiros fosse destinado um caminhão melhor. Já foi se melhorado, já agora colocaram um caminhão mais ágil, agora de poucos tempos eles andaram melhorando o caminhão, porque o anteriormente era muito lerdo para chegar. E é como o senhor falou, segundos contam muito, né, para atender. Se é em caso de incêndio, quanto antes chegar. E geralmente, aqui em Vitor Greff também, em função os corpos de bombeiros ser um pouco mais distante, o nosso pessoal sempre chega primeiro, né, e faz a primeira ação, o primeiro contato. Então, sou favorável e tenho certeza que se fossem treinados, com certeza a atuação seria muito melhor. Não que não está sendo muito boa. Né? Todo mundo vai de livre e espontânea vontade e sempre está pronto. Cidadão leigo, cidadão vai estar sempre pronto a atender. Então, sou favorável ao seu pedido, vereador Ivanir. Em votação, indicação número 10, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 47 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bor, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento que este encaminhe à Câmara de Vereadores cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Vitor Greff. Justificativa. Na sessão desta Casa Legislativa, no dia 9 de junho de 2025, solicitei por meio do pedido verbal que o Poder Executivo nos encaminhasse uma cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico do nosso município. Como até então não fomos atendidos, renovo esse pedido agora em forma de requerimento, pois entendo ser importante que todos tenhamos conhecimento dos termos desse plano e das responsabilidades que o município, a concessionária Corsã e a população possuem na sua execução de atividades, projetos e prazos existentes para o enfrentamento de tão importantes questões vinculadas ao saneamento. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 47, 2025. Está com a palavra o vereador Ivanir. Bom, como foi já lido ali na minha justificativa, há uns 2 meses eu fiz aqui, através do pedido verbal, essa solicitação já ao Executivo e não obtivemos a resposta, muito menos o encaminhamento do plano, pelo que me consta. E sei também, óbvio, que o Executivo não tem obrigação de nos responder, sendo o caso de pedido verbal. Mas pela importância que eu vejo, né, nesse plano municipal de saneamento básico, eu gostaria sim que nós tivéssemos acesso e que viesse para casa aqui, isso ficasse à disposição do público, inclusive, né, esse plano, pois ele fala das obrigações, né, e dos direitos e dos deveres, né, que todos nós teremos, o poder público, os cidadãos, as empresas que têm a concessão
né, dos serviços públicos, no caso, especialmente a água, fornecimento de água potável, o saneamento, né, a questão dos esgotos, né, como isso está planejado, o que se prevê dentro desse plano municipal agora, então, apresentado, né, por informações que a gente viu através das redes sociais, da imprensa, aí, que foi, então, entregue pela Corsã ao município de Vitor Greff, pelo menos o que cabe à Corsã, imagino eu, né. Então, vamos aguardar, né, esse prazo ainda que o Executivo teria para nos responder, tomara que venha o quanto antes, para podermos dar uma olhada com atenção nisso e poder também colaborar ou fiscalizar a execução, tanto por parte do Poder Público como da Corsã. Em votação, o requerimento número 47, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 48 de 2025, de autoria da vereadora Suzana Kaiser, do Progressistas, que requer à mesa diretora, depois de discutido em plenário e se aprovado for, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a solicitação de informações sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a criação de um grupo de apoio para mães, famílias atípicas. Justificativa. Sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Solicito informações a respeito da atuação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, incluindo o status atual de suas atividades e frequências de reuniões, o projeto e políticas públicas que estão sendo discutidas ou implementadas, a composição atual de seus membros. A presente solicitação se justifica pela necessidade de garantir que o Conselho esteja atuando e efetivo na formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da população com deficiência em nosso município, assegurando seus direitos e promovendo a inclusão social. Sobre a criação de um grupo de apoio para mães atípicas, solicito a implantação de um grupo de apoio para mães atípicas no município, com o objetivo de oferecer um espaço de acolhimento, fortalecimento e troca de experiências para mães de crianças com deficiência, para garantir um suporte completo de qualidade. A participação de profissionais da área de saúde, como psicólogos, enfermeiras, médicos e fonoaudiólogos, em encontros desse grupo. Será de extrema importância, oferecendo orientações especializadas e sanando dúvidas comuns das famílias. A criação desse grupo se faz necessário para apoio emocional, proporcionar um ambiente seguro para as mães, para que as mães possam compartilhar suas angústias e desafios, reduzindo o isolamento social e o estresse. Troca de informações, facilitar o acesso à informação sobre direitos, tratamentos, terapias e recursos disponíveis no município, com o suporte de profissionais qualificados. Fortalecimento comunitário. Criar uma rede de apoio mútua, onde as mães se sintam compreendidas e fortalecidas para enfrentar as dificuldades diárias. Acreditamos que a implantação desse grupo, em parceria com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, representará um passo significativo para o bem-estar das famílias atípicas e para a construção de uma sociedade mais empática e solidária. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 48, 2025. Vereadora Suzana está com a palavra.
Boa noite a todos, aos que nos assistem aqui presencialmente e os que nos assistem de forma online. Então, trago nesse meu requerimento duas questões, mas duas questões que se ligam muito, né? Então, a primeira é a questão do Conselho Municipal da Criança com Deficiência, né? Um conselho importantíssimo, e que busco, então, mais informações e para saber, principalmente, da atuação, se ele está ativo, se ele está buscando, né, promover aí as políticas públicas para essas crianças. E como a gente geralmente se preocupa muito com as crianças, né, que é sim o ponto principal, questão de desenvolvimento, tratamento, né, a gente acaba às vezes esquecendo um pouco de quem cuida dessas crianças, né? E cito ali mães e famílias, né, mas geralmente é a mãe, né, a mãe que está mais ligada, às vezes até deixa de trabalhar ou reduz sua carga horária, né, para realmente ficar com o filho. Então, esse grupo de apoio, a gente tem experiências, né, aí em outros municípios, né, experiências muito boas, que realmente é um grupo fundamental aí para dar suporte para essas mães, né. Acho que a ideia principal é esse suporte, essa escuta, esse acolhimento, né, dessas mães que muitas vezes têm muito em comum, né, e assim podem se fortalecer. Cito a questão, então, da Secretaria de Saúde, né, com seus profissionais, que também seria um ponto bem importante para estar trazendo informações para essas mães, né? Até a questão de como está trabalhando com seu filho em casa, estimulando em casa, né? Dando também um suporte aí com mais conhecimento, que às vezes também é difícil da mãe ainda procurar. Então, assim, seria uma coisa que estaria indo de encontro, né, essas mães a essas famílias. Então, julgo uma ação assim bem importante, principalmente na questão do acolhimento e fortalecimento aí dessas mães, dessas famílias. 3. Vereador Ivanir está com a palavra. Quero dizer assim, vereadora Suzana, que concordo contigo. Inclusive, eu lembro que na última sessão também já tu apresentaste uma indicação aqui para que você trabalhasse de uma forma especializada, né, com os portadores de síndromes, entre os quais autismo e tal. Né, concordei contigo e penso muito semelhante a você nesse assunto, com relação a esse assunto. Né. Inclusive, nós quero aqui até servir como convite, né, agora dia 13, né, dia 13 agora do mês de agosto, à tarde, acontecerá a Conferência Municipal da Assistência Social aqui em Vitor Greff, né, onde creio que é um espaço que poderá ser, inclusive, levantada essa questão, né, dessa indicação, porque está interligado, né, a questão da saúde, enfim, não é uma secretaria só que tem que se preocupar com isso, né, só uma pessoa. Então, também creio que essa conferência poderá ser usada como um momento, né, para se discutir essa questão, entre outras tantas, né, que virão. Então, concordo contigo e com certeza apoio também, aprovo a sua indicação. Vereadora Cirlei está com a palavra. Também sou a favor do teu pedido, Suzana. Também acredito que as mães também precisam de uma atenção especial. Os alunos, né, as crianças com deficiência também têm esse olhar que precisa de atendimento, mas as mães também precisam de uma palavra de carinho, precisa de ser acolhidas, né? Então é muito importante o teu pedido, sim, e sou a favor. Em votação, o requerimento número 48, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 49 de 2025, de autoria do vereador Elton da Rosa, Progressistas, que solicita a retirada de projetos de lei número 40 de 2025. Só abrir um espacinho aqui, eu gostaria que o vereador só falasse um pouco sobre o projeto que retirou. Boa noite a todos. Com extrema tristeza, né, que tive que tirar esse projeto, porque seria um projeto muito importante para essa casa, a banca de ideias, né? Então, criaria despesas para
para a Câmara de Vereadores. Então, como não pode haver despesas, então tive que retirar. Mas essa banca de ideias abriria uma aba no site da Câmara Municipal aqui, né, para a população. A população dá suas ideias, daí quem sabe uma indicação, né? Então seria, como nós somos a casa do povo, né? Que aqui é a casa do povo, então eu abriria esse site aí para eles participar. Mas como não pode, tive que retirar o projeto. Obrigado, vereador. Dando continuidade com a sessão, agora passa o espaço reservado aos pedidos verbais. Começamos por o senhor vereador Luciano. Não temos nenhum pedido, presidente. Vereador Ivanir. Nenhum pedido, presidente. Vereadora Júlia. Boa noite a todos. Eu tenho sim. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício parabenizando a Academia de Dança Expressão, em especial a professora Heloísa Alflen e suas bailarinas, as mães, pelo apoio e incentivo, que no dia 9 de agosto, sábado, realizaram o espetáculo Disney Sucessos do Cinema, através de lindas coreografias e interpretações. Parabéns ao grupo e o desejo de muito sucesso. Também eu gostaria que fosse encaminhado um ofício parabenizando o Lions Club pela ação da limpeza do monumento Arroio Mortandade e também, né, pelo comprometimento de manter limpo e organizado. Parabéns pelo gesto, a nossa comunidade agradece. Era isso, obrigada. Vereador Elton. Então, presidente, como eu não pude botar o projeto de lei, gostaria de fazer o pedido verbal que essa casa acolhesse essa ideia de banco de ideias, né, abrindo esse site, né, essa aba no site aí, para que a população, que o povo participe daqui desta casa, que é a Casa do Povo. Isso, vereador. Vereadora Susan. Não tenho nenhum pedido. Vereador Márcio. Tudo bem, me acabei esquecendo os cumprimentos, então, antes na fala, então, meu boa noite a todos. Eu tenho um, presidente. Gostaria de fazer um pedido para que o executivo fosse fazer a pintura lá no Marco do Coxinho, ali embaixo, onde é o nosso monumento histórico ali do Coxinho, onde diz da onde originou o nome da nossa cidade, né? Primeiro era Coxinho, depois veio a ser Vitor Greff, hoje é Vitor Greff. Então, que fosse refazer a pintura e também, de repente, a colocação de alguns bancos ou talvez uma arquibancada rústica, pode ser feita até de madeira, de pranchas, para que as crianças possam assistir às palestras colocadas pelos professores de modo acomodado, sentado, né, para ter a oportunidade de apreciar melhor a palestra ofertada pelos professores que frequentam aquele local para contar um pouco da história do nosso município. Então, seria esse meu pedido, presidente. Muito obrigado. Vereadora Cirlei. Tenho sim, presidente. Eu gostaria de informações sobre quais ações estão sendo feitas sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Conselho o qual foi aprovado em janeiro desse ano já, e até então eu não vi nenhuma ação. Então eu gostaria de ver quais ações estão sendo feitas, né? Se tem um cronograma, se já tem alguma coisa em andamento. Também tem a sugestão para a Secretaria da Educação de trazer de volta, né, o Festival Municipal de Teatro, que era tão bonito em nosso município anos atrás, né? Essa ideia surgiu no sábado passado, né, durante as apresentações da Marcílio Dias, apresentações as quais foram muito bonitas, né, apesar de pouco ensaio, foram muito bonitas as apresentações. E após isso, então, alguns pais sugeriram, né,
o que se faz hoje, né, com teatros? Está se realizando alguma coisa? Tem alguma oficina, alguma coisa, né? Então, é uma sugestão, então, que talvez se estude a possibilidade, né, de ter oficinas de teatro, de trazer, então, fazer um festival municipal de teatro novamente em nosso município. Era isso, obrigada. Vereador Selmar. Não tenho, presidente, nenhum pedido. Eu tenho um pedido aqui, uma sessão atrás eu pedi umas placas de sinalização da estrada de Posse Miller, que fiquei sabendo que aconteceu no sábado passado, atolou um caminhão de novo por falta de uma placa. Será que é mais barato para o município comprar uma placa ou deslocar uma máquina daqui lá em Posse Miller para desatolar um caminhão? É só fazer uma placa e colocá-la na estrada, nada mais simples de fazer isso. E também que o prefeito pensasse com carinho, o executivo pensasse com carinho, nós pensar em uma praça, nos loteamentos, tem tanto loteamento de terrenos baldios, hein? Para nós incentivar nossas crianças, tem tanta ir atrás de verba no governo do estado ou federal, para nós fazer umas pracinhas, que nós temos tanta praça bonita aqui, fazendo esses espaços das áreas verdes. Isso seria lindo e para nossas crianças seria melhor ainda não estar na rua. Seria isso? Espaço do pequeno expediente, está abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Tribuna Livre, não havendo nenhum inscrito no espaço da Tribuna Livre, passamos para a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei do Executivo ou do Legislativo Municipal. Só que antes da secretária ler, eu gostaria que o Ivanir falasse um pouco sobre o projeto número 33, que foi baixado para estudo, acho. O vereador Ivanir, como é da autoria dele. Pois não, presidente. Eu encaminhei um projeto de lei aqui, indicando que fosse definido como Imaculado Coração de Maria, a padroeira de Vitor F. Esse foi um pedido, na verdade, feito pelo Padre Bento, né, que falou sobre esse assunto numa festa da comunidade que teve. E tomei iniciativa, conversei com ele, e ele fez algumas sugestões, basicamente montou a minuta do projeto de lei, que eu então encaminhei aqui a essa casa para ser discutido e votado. No entanto, esse projeto ele possui algumas questões técnicas, legais, a serem resolvidas, entre as quais a principal é de que o município não pode ter mais do que 4 feriados municipais relacionados a questões religiosas. Então, como já existe um decreto do ano de 1968, e que depois foi alterado por uma lei municipal, posso até ver aqui, tem uma lei municipal número 72 de 1991, hoje o município de Jugué possui 4 feriados municipais, que são, então, que compõem os 4 máximos possível, né? Então, eu conversei com o padre sobre isso, que precisaria ser feita uma alteração no decreto, então, e o padre Bento conversou com o prefeito, que se dispôs, então, a alterar esse decreto. Por quê? Porque existem dentro desse decreto dos 4 feriados municipais, 2 feriados que são nacionais, que então poderiam ser excluídos do calendário dos decretos municipais, pois eles continuam como feriados nacionais, e assim nós teríamos espaço, né, para termos então um novo feriado municipal, então, de cunho religioso. Então, estamos aguardando, digamos assim, né, essa alteração no decreto, e talvez tenha que ser feita alguma outra alteração também no projeto de lei, e para podermos, então, discutir isso numa próxima sessão, e por isso, então, dar baixada para estudos, né, para ganhar tempo para fazer essas correções necessárias. Era isso, muito obrigado. Também temos o projeto número 42,
do comércio ambulante de alimentação da Praça Municipal. Ficou baixado para maior estudo. E também temos o projeto 43, do PPA, baixado para estudo, e foi marcada uma audiência pública para 17 horas, no dia 25/8. Então, dando continuidade, passamos então aos projetos de lei. Secretária. Projeto de lei número 35 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante formalização de termo de fomento, repasse de recursos financeiros às associações e ou entidades sem fins lucrativos, para consecução de finalidades de interesse público e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 35 de 2025. Está com a palavra o vereador Márcio. Muito bem, presidente, caros vereadores, e para quem nos assiste de casa, esse projeto de lei é um projeto que destina subvenções aos corais, né? E não tinha sido feito, então agora entrou nessa casa aí e eu sou favorável a esse projeto e a tantos outros que sejam com subvenções às entidades, sempre serei favorável. Vereadora Júlia, está com a palavra. Eu também sou favorável, pois sempre serei uma defensora da tradição do canto coral no nosso município e também, né, de outros grupos culturais. E acredito que projetos e incentivos como este deveriam vir mais vezes, né, para manter as despesas, porque eu trabalho com isso, a gente sabe o quanto de despesas tem. Era isso, obrigada. Vereador Ivanir, está com a palavra. Eu declino, presidente. Os vereadores que me antecederam já falaram aí o que eu penso também. Obrigado. Em votação, então, o projeto de lei número 35 de 2025. Outros votos favoráveis. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 41 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante formalização de termo de fomento, repasse de recursos financeiros à associação sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse público e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 41, 2025. Está com a palavra o vereador Márcio. Bem, presidente, então esse projeto de lei também, o projeto número 41, 2025, ele é um projeto de lei que autoriza ao município passar o valor de R$45 mil para a associação comercial para fazer a destinação dos prêmios. Então, é um projeto de lei que dá essa autorização para essa campanha de prêmios que vai surgir. Se mais algum vereador queira contribuir, está à disposição a palavra. Obrigado. Vereador Ivanir, está com a palavra. Sim. Apenas aqui, vereador Márcio, quero complementar aqui, que apesar da importância, né, desse programa que incentiva, na verdade, a compra no comércio local, com essa premiação, né, para quem faz essas compras aqui, né, é importante alertar, né, o executivo que existe uma série de alertas, né, nos pareceres jurídicos aí com relação a esse projeto de lei, que talvez para um próximo projeto de cunho semelhante a esse pode ser alterado, modificado e melhorado, né, para que tenha maior garantia, né, da legalidade e da transparência e da execução do projeto. Mas, enquanto isso não for feito, o mérito do projeto é bom, né, tomara que dê resultados, né, e então votamos a favor. Vereador Márcio, está com a palavra. Concordo com o senhor, vereador, que
da parte do IGAN veio pela inviabilidade, mas pelo nosso jurídico da nossa Câmara, foi pela viabilidade do projeto, em função de vários anos ter sido feitos dessa maneira e ter dado certo, mas concordo com o senhor, se tem alguma coisa para ajustar, que venha com melhorias na próxima. Vereadora Sirlei. Quero contribuir também que a metade desse valor, né, vem do repasse da Câmara também, né, que a mesa diretora está ajudando, né, a metade desse valor, e é uma forma de incentivo ao comércio local. Em votação, o projeto de lei número 35 de 2025. Desculpa, 41. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Emenda aditiva número 1 de 2025 ao projeto de lei número 45 de 2025, de autoria da vereadora Júlia Kuhn, que dispõe sobre a concessão de honraria à pessoa idosa, voz participativa, no âmbito do município de Victor Greff e da outras providências. Coloco em discussão a emenda aditiva número 01, 2025. Vereadora Júlia, está com a palavra. Isso, eu vou colocar um pouquinho, então, sobre esse projeto, né? Sabemos que no nosso município, a tradição e o cultivo do canto coral é destaque e que vem de longa data. Sabemos também que muitos coralistas têm anos de estrada fazendo desta arte uma terapia para suas vidas. Dessa forma, gostaria de homenagear os cantores que têm a maior idade na data do dia 1º de outubro, onde comemoramos o Dia do Idoso. Serão 5 corais, o 20 de outubro, de São João da Glória, União, de Linha Jacuí, o Grupo Vocal de Victor Greff, Carlos Gomes, de Victor Greff, e o Coral Exemplo de Vida, também de Victor Greff. O presidente de cada coral irá indicar um coralista de maior idade para receber a sua homenagem, e assim, sucessivamente, no ano seguinte. Trata-se de uma justa homenagem que valoriza não apenas a longevidade, mas principalmente o comprometimento desses coralistas em sua comunidade, através da arte do canto coral. Enfim, este projeto tem a finalidade de homenagear essas grandiosas pessoas que fizeram e fazem muito pela sua comunidade ainda em vida, fazendo com que esta casa consiga dar o valor e o devido merecimento para essas pessoas que estão aqui entre nós. Então, essa emenda que eu coloquei, né, eu estava conversando com um amigo meu, o Pitão, e aí ele colocou para mim que o grupo vocal tem pessoas que têm mais de 60 anos, né? Então, eu incluí também o grupo vocal. Era isso, muito obrigada. Vereador Ivanir, está com a palavra. Desculpa, presidente, eu queria cancelar a palavra ali, não fiz no sistema. Em votação, a emenda aditiva número 1, 2025. Oito votos favoráveis, aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 45 de 2025, de autoria da vereadora Júlia Kuhn, que dispõe sobre a concessão de honraria à pessoa idosa, voz participativa, no âmbito do município de Victor Greff e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 45. Com a emenda modificativa. Em votação, então, o projeto de lei com emenda aditiva. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar escritura pública de doação de bem imóvel à empresa Coemag Industrial Companhia Limitada.
Coloco em discussão o projeto de lei número 44, 2025. Vereador Ivanir está com a palavra. Presidente, apenas para esclarecer aos ouvintes, né? Esse projeto trata da autorização, então, para a escritura da empresa Comag, instalada no Distrito Industrial, então, fazer em seu nome a escritura. Está instalada lá há muitos anos, né? Uma das primeiras que se instalou. Cumpriu com todas as suas obrigações exigidas pela lei e pelo contrato. Então, agora a autorização é para que ela possa, então, ser feita, o município fazer, em conjunto com a empresa, a escritura, então, daquele terreno lá de forma definitiva. Era isso. Em votação, o projeto de lei número 44, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Agora passamos então para as explicações pessoais. Está abertas as inscrições. Está encerradas as inscrições. Então, começamos então com o vereador Elton. Boa noite a todos de novo. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre o meu pedido, e nada mais justo que sendo eu aqui para trazer essas informações no meu pedido de reforma administrativa. Então, queria dizer a todos, e principalmente aos funcionários, os funcionários públicos, né, as informações. Que a empresa referente à reforma administrativa teve um erro na elaboração dos termos de referência, e agora vai ter que ser contratada outra empresa, porque houve esse erro, né? Então, a prefeitura e a administração quer contratar uma nova empresa para ser feita a reforma, porque houve um erro. Então, nada mais justo, né, que ser feito bem certinho, né? Então, agora temos que aguardar. Também gostaria de convidar a todos para participar da campanha do dia 25, que vai ser feito do Hemopasso agora, né? Do outro pedido verbal que eu fiz aqui. E a saúde está disponibilizando o transporte, então está marcado para o dia 25, né? Quem quiser ir, convidando a população, os colegas, quem puder ir, está feito o convite. Seria isso, presidente. Vereador Selmar, está com a palavra. Boa noite a todos. Hoje quero agradecer ao assessor Rafael Cruz. Hoje à tarde a gente esteve presente, eu, a Cirlei e o Adriano, na PAI da nossa cidade, né? Que trouxe um ofício, né, de uma emenda parlamentar de 35 mil para a entidade, né? Então, agradecemos o deputado Giovanni Chirini e o assessor, né, pelo empenho por essa verba aí que veio para nossa PAI, hein? Obrigado. Vereadora Souza, está com a palavra. Quero falar um pouquinho, então, da nossa ida até Porto Alegre, no dia 30 de julho. Então, foi eu e o meu colega Elton, né? Fomos em busca, né, também de emendas parlamentares, né? O ofício, então, assinado também pelo
o vereador Luciano e o vereador Márcio também, em busca, então, dessa emenda para estar podendo melhorar os laboratórios de informática das nossas duas MFs, né, a Escola Marcílio Dias e a Escola Leonel de Moura Brizola. A gente sabe da qualidade do ensino, da qualidade das estruturas, dos equipamentos, enfim, mas, como eu sempre digo, né, é algo que a gente sempre pode melhorar. Né? Então, essa questão ainda precisa uma melhoria. Né? Os computadores, então, que se tem hoje, não tem quantidade suficiente, né, devido ao aumento também dos alunos, principalmente da Leonel, mas também na Marcílio não são suficientes pela defasagem, né, dos equipamentos, que já não há mais conserto, e até a questão aí de atualização mesmo, né, que de anos para cá não dá um ano, né, já estão defasados, então esses já estão muitos. Então a gente foi também em busca disso, esperamos, né, que possa vir esse auxílio e tá também realizando aí essa melhoria nessas escolas. Seria isso, então. Vereador Luciano está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui no plenário e quem nos assiste pelas redes sociais. 3 coisinhas rápidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao vereador Elton que eu vou, né, nesta viagem a Passo Fundo, né, fazer a doação, porque eu sou o doador de sangue, né, e a gente sempre aguarda o momento oportuno, né, e esse é o momento, então, que a Secretaria disponibilizou, então, o transporte, e eu vou me fazer presente, se Deus permitir. A segunda colocação seria sobre o evento que teve neste final de semana, agora no sábado, um sábado bem atípico, muito frio, né, mas eu estive presente, então, num encontro de corais realizado pelo grupo, né, do coral adulto, né, aqui do nosso município, né, e então tiveram, né, se eu não me engano, 6 corais, né, da região, né, e o evento foi realmente muito bonito, né. Eu sou também um incentivador do canto coral e participei do evento, uma noite bem fria, mas foi realmente muito bonito. E o terceira situação, presidente, seria, gostaria de aproveitar o momento e fazer um convite, né. Então, neste sábado agora, vai ser reinaugurado o nosso ginásio municipal. Então, gostaria de fazer o convite à população que nos ouve, né, a todos os colegas vereadores aqui, que nós teremos, então, a reabertura do nosso ginásio municipal, né, com uma grande programação no sábado, né. Então, iniciando pelas 4 horas da tarde, com jogos de voleibol, né, e depois futsal feminino, então, né, seria um futebol feminino. Depois teremos a categoria de veteranos, né. Teremos um jogo comemorativo, onde, então, um grupo dos servidores fará uma equipe para jogar contra um grupo organizado pelo Sandro Sotile, né, maior goleador do Campeonato Gaúcho de todos os tempos, né, com 111 gols. Se fará presente junto com o Choco. O Choco foi camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal. Então, eles vão vir aqui fazer uma apresentação para nós também. Nós vamos, então, enfrentar a equipe deles. O horário não é bem definido, a princípio seria pelas 8 horas, mas a gente sabe que jogos de vôlei, às vezes, a programação e os horários não fecham. Mas, a partir das 8 horas. E, em seguida, então, teremos 2 jogos de equipes principais. Então, gostaria de reforçar novamente que todos os amantes do nosso futebol regional se façam presente, então, no sábado, em nosso ginásio municipal, para a reabertura. O ginásio ficou bonito, né, está bem pintadinho, todo organizado, banheiros funcionando. Então, gostaria que todo mundo realmente se fizesse presente lá. Feito, seria esse presente. Valeu. Vereadora Cirlei, está com a palavra. Primeiramente, eu quero parabenizar a UASE de São José da Glória, né, que no último dia 2 de agosto teve o almoço em comemoração aos seus 65 anos. Né, um bonito almoço, né, tinha o culto antes também, tudo muito bonito, bem organizado. Parabenizar também a Escola Marcílio Dias, que no último sábado teve o Dia da Família, né, também teve um almoço. As apresentações da escola durante a manhã, muito bonitas também. Um dia bem bonito. Também gostaria de comentar, então, o vereador Elton da Rosa, né, que pediu, então, que vai ser
feito não sei se vai ser lotado uma van, alguma coisa para ir para Passo Fundo, então, doar sangue, né? Quero dizer que eu também sou doadora, né? Acho muito bonito o gesto. Não era o pedido, né, que a gente tinha feito, né, que era de trazer o Hemopasso para cá, para melhor mais munícipes poderem estar participando, né? Mas é muito bom nessa iniciativa e talvez num próximo ano, né, a gente consiga trazer. Mas quero dizer que, se possível, eu vou também doar sangue. Isso, obrigada. Vereador Ivanir, está com a palavra. Eu quero apenas aqui fazer uma referência ao vereador Elton, né, com questão da reforma administrativa, né. Eu penso que os servidores todos, né, aguardam com muita ansiedade, né, essa proposta, né, até porque foram já estamos no 5º ano que se fala, né, a reforma administrativa, que precisa fazer, que precisa melhorar salário, melhorar plano de cargos, etc. e tal, né. E agora, então, esperávamos que por essa época do ano, conforme as promessas do início do ano, 6 meses, né, já estaríamos vendo algum projeto de lei, ou pelo menos alguma minuta, alguma proposta inicial. Vemos que vai se reiniciar o processo agora com recém-licitação, provavelmente de uma nova empresa, que eu não sei por que essa que já foi contratada, havia sido contratada, então deve ter sido revogado esse contrato, né? Mas também, eu creio que é a expectativa dos servidores, minha pelo menos né, de que não fique para o último ano, né, em véspera das eleições, uma proposta, né, que isso aconteça com celeridade, né, o quanto antes possível, né. Até porque existem restrições, né, etc. e tal, que depois quando vê, não dá mais para fazer, né. Então que isso aconteça realmente, né, esse é o desejo que eu tenho e que acho que todo servidor, então, tem, né? Vamos pensar assim. Obrigado. Vereador Márcio, está com a palavra. Bem, presidente, caros ouvintes que nos assistem, a quem está no plenário no dia de hoje, para ajudar, então, na fala do vereador Elton e do vereador Ivanir, eu acredito, vereador, que com a rescisão do contrato, agora pode ser por contratação direta, de repente pode ser que até seja um pouco mais ligeiro do que vinha se vindo, porque como estava se fazendo o estudo, depois ainda precisaria licitação, né, para fazer contratação da firma. A contratação da firma já tinha sido contratada para fazer o estudo, mas o restante do trâmite era demorado. Agora acredito que com a contratação direta, tendo a rescisão do contrato, acredito que possa, de repente, se não ir mais ligeiro, mais igual, não vai demorar mais. E eu também espero que até o final do ano, sim, era para ser em 6 meses, sim, mas como se demorou até que foi contratado, eu espero que até o final do ano tenha sido feito, assim, essa revisão, porque não é vontade só nossa, é de todos os funcionários que querem. Mas o espaço que eu tinha me inscrito era para parabenizar, presidente e caros vereadores, acredito que foi a Secretaria da Educação que deu continuidade, foi pedido por mim e por outros vereadores aqui dessa casa, que eu não lembro quem mais, mas lembro que foi feito mais pedidos a respeito da cerca de contenção ao lado do ginásio Lorena de Fátima Bart. E presenciei que agora foi feito. Isso é uma obra muito importante que foi feito para prevenir acidentes. Era um espaço alto, o qual as crianças, quando saíam caminhavam na calçada, corria o risco de cair uma criança e dar um trágico acidente. E agora, com essa cerca construída, com a tela de alambrado, mas bem feitinha, isso dá uma segurança enorme para as nossas crianças e para as pessoas que transitam também, de repente, por uma distração, poderiam cair ali. Então, como a gente faz o pedido e cobra aqui, eu vi que foi concluído, então eu pensei, por uma forma de gratidão, vim agradecer aqui a construção de quem fez, dos idealizadores, da firma que fez, enfim, é
estão de parabéns por construir. Então, que bom que as coisas acontecem. Meu muito obrigado, presidente. Nada mais a ser tratado. Agradeço às pessoas que compõem o plenário e a quem nos assiste através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de agosto de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.